bom dia a todos. Hoje, nesta Santa Missa, nós vamos rezar pela alma de Cleovaldo Veronês, Elvira Andrade, Marcos Nunes Vieira, Raimundo Francisco Dias, Laura Bazan Petroni, Maria do Socorro de Melo, Juventino de Melo, Manuel de Melo, Antônio e Alcino Castor, por todos falecidos da família Castor. Pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Odete Souza Rodrigues, Jacó Correia da Silva, Marcelo Lopes e por todas as almas. Vamos rezar também pela saúde. Né, que a gente faz. Rezar por esse pessoal que de coração mesmo a gente agradece mesmo essa atitude da pessoa, né? Se a gente tivesse um Brasil realmente onde as pessoas todas, né, tivesse condição mesmo, né, não precisaria fazer essas coisas, mas sempre a gente tem que fazer, né? É uma prática da igreja, desde o comecinho. É uma prática da igreja, do início da igreja, esse negócio. Antes de qualquer coisa, é uma prática da igreja, né? Então, agradecer essas pessoas. Todo mês vem aí, traz alimento. Tem gente que compra cesta básica, traz aí também, que ajuda bastante, né? Agradecer a eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Roguemos o perdão e a absolvição dos nossos pecados. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos glorificamos, vossa imensa glória. Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. À direita de Deus, tende piedade, só vós sois os santos, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, na glória de Deus Pai. Oremos. Deus Criador e Senhor de tudo, de todas as coisas, lançai sobre nós o teu olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servir com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, vamos ouvir o texto da carta de Paulo aos Efésios, que vocês sabem, o mês da Bíblia, no Brasil, que existe há 300 anos, a igreja escolheu a carta aos Efésios. O certo seria a gente se reunir à parte, né, para estudar a carta aos Efésios. Mas como ninguém deu sinal de vida, todo mundo se fingiu de morto, eu sou obrigado então a utilizar o espaço da missa aqui para fazer essa reflexão, porque a gente tem que estar caminhando em sintonia com a igreja, em sintonia com a pastoral da igreja. É o capítulo 5 da carta aos Efésios. Leitura da carta aos Efésios. Irmãos, tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo também nos amou
e se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício de odor suave. Fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem ditos indecentes, nem picantes ou maliciosos, que não convém, mas antes ações de graça. Pois é bom que saibais que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, que é um idólatra, tem herança no reino do céu e de Cristo e de Deus. Que ninguém engane vocês com palavras vãs, hein? Porque essas coisas vêm da ira de Deus sobre os desobedientes. Não se tornem, pois, coparticipantes das suas ações. Vocês sabem, outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são a luz no Senhor. Portanto, andem como filhos da luz, procedam como filhos da luz. Porque o fruto da luz é a bondade, é a justiça, é a verdade. Procure discernir aquilo que é agradável a Deus. Não sejam participantes de obras infrutuosas das trevas. Antes, denuncie, fique longe, pois o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo, é vergonhoso. Mas não se preocupe, porque tudo que é condenável é manifesto pela luz. Pois a luz tudo manifesta. Graças a Deus. É por isso que se diz, como o profeta Isaías: ó tu que dormes, acorda, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vejam, pois, com muito cuidado com quem andam, não como tolos, mas como gente sábia, remindo o tempo, porque os dias são tristes, são maus. Por isso, não sejam insensatos, mas procurai conhecer a vontade de Deus. Cuidado com bebida alcoólica, cuidado com vinho, cuidado com a embriaguez, que é uma porta para a devassidão. Mas busque a plenitude do Espírito Santo. Falai uns aos outros com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando Deus em teu coração, sempre e por tudo dando graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas, sejam sujeitas aos seus maridos, como ao Senhor. Porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, e o Salvador do corpo, que é a igreja. Como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres, em tudo, sejam sujeitas aos seus maridos. Mas vocês, maridos, amem as suas mulheres de verdade, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificar a igreja com o banho da água e santificar a igreja pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, bonita, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Os maridos têm que amar de verdade suas mulheres. Amar a sua mulher de verdade, assim como se ama
assim como ama o seu próprio corpo. Porque quem não ama a sua mulher, não ama a si mesmo. Pois ninguém jamais quis mal à própria carne. Antes alimenta, cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. Lembra do Gênesis. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e vai se ligar à sua mulher. E os dois serão uma só carne. É difícil de entender mesmo. É grande esse mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a igreja. Em resumo, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmos. E a mulher respeite o seu marido. Os filhos devem obedecer os pais em Deus, no Senhor, porque isso é justiça. É justo, é necessário. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que você seja feliz e tenha uma vida longa sobre a terra. Mas vocês, pais, não deem aos filhos motivo de revolta contra vocês. Crie seus filhos numa disciplina equilibrada, numa correção correta em Deus. Palavra do Senhor. Proceder, caminhar como filho da luz, é o que Paulo nos ensina hoje na carta aos Efésios, capítulo 5. É uma espécie de tratado de comportamento dele. Ele se preocupa com isso, sabe por quê? Por uma razão. Alguns dizem que Paulo é muito moralista. Eu acho que não. Paulo não é moralista. A preocupação dele é que a igreja está inserida num mundo calamitoso, um mundo cruel, um mundo de exploração econômica. A carta Éfeso, você já sabe, já falamos isso 2 domingos. Éfeso é uma cidade, colônia romana, uma exploração econômica total. A vida não vale nada. Vida não vale nada. Na cultura de Éfeso, as pessoas não têm valor, a mulher não tem valor, os filhos não têm valor, somente o homem tem valor. É diferente do judaísmo. É diferente. Aqui é o paganismo. É o paganismo. Então a preocupação de Paulo é exatamente essa, não é moralismo. Como garantir que vocês não serão influenciados pelo mundo, vivendo no mundo? Será que vocês vão ter discernimento? Fora dos ensinamentos aqui? Porque a palavra-chave de Paulo é não excluir ninguém. Ninguém pode ser excluído. Todo mundo precisa de salvação. Todos merecem salvação. Nós e quem não é nosso. Nós que pensamos assim e quem não pensa assim também. Está aí a questão de Paulo, a preocupação dele. Como garantir isso? Que haverá discernimento. Por isso ele usa essas palavras que parecem um sermão moral, né? Abandone a mentira, fale a verdade, vocês são irmãos de verdade, não se esqueçam disso. Fique indignado, mas não peque, porque você fica indignado com certas coisas e você tem vontade de fazer o pior, né? E você fica indignado e você acaba pecando na indignação. E ele fala uma palavra muito interessante: não abra espaço para o diabo, não abra espaço para Satanás. Ele usava pouco essa palavra diabo. Paulo gostava mais da palavra Satanás.
Não abre espaço para isso. Não abre espaço para isso. É simples, é tentar fazer isso. Então, esses ensinamentos que Paulo nos apresenta, na maturidade, vocês sabem que a carta aos Éfesos é a fase da maturidade dele e tudo. Ele já vai para ser morto, né? É uma carta chamada carta da cadeia, né? Carta da prisão. Essa é a preocupação dele, né? Ter essa consciência de que ninguém pode ser excluído, ninguém é melhor que ninguém, mas ter o discernimento no lidar. Vocês façam o teste, façam um teste aí, vão em certas rodas de conversa, vão em certos botecos, vão em certos lugares. Será que você consegue manter a autocrítica? Será que você consegue lembrar que você é cristão? Será que você consegue ter esse respeito, não só por você, mas também pelo outro? Que o outro, embora esteja no erro, ele também merece salvação. Porque Deus não tem rancor, né? Esse é o problema, né? O plano de Deus é esse, o plano de Deus bíblico é que ele não tem rancor, ele não guarda rancor. Porque Jesus depois vai falar umas coisinhas diferentes sobre isso. Quem é pagão não entende a gente. Você tem que se colocar no lugar do outro. O outro não entende. Por que você vai na missa? Por que tem a missa? Por que tem que rezar? Por que faz isso? Por que faz aquilo? Ele não entende, porque ele não tem aquela percepção de vida espiritual que eu estou falando. E Paulo se preocupa com isso. Será que a gente vai conseguir? Você está mergulhado numa sociedade altamente exploradora economicamente, que isso acaba entrando dentro dos relacionamentos das pessoas. O seu relacionamento não está protegido. Quando você se une a uma pessoa, quando você convive com pessoas, esse relacionamento não está protegido da sociedade, do que o mundo decide, do que o mundo faz. Que mulher que aguenta conviver com um homem que não trabalha? 50 anos lá não trabalha. Que família consegue conviver com um filho que tem 30 anos de idade, nunca foi trabalhar, está lá encostado no pai e na mãe. Está lá encostado na avó, porque normalmente é assim, né? Tem juízo? Você tem que cuidar da sua vida. E quando nós morrer, o que acontece com ele? Então, nossos relacionamentos não estão protegidos de verdade. Há uma interferência de fora nos nossos relacionamentos. Isso que Paulo trata aqui com muita educação, né? Porque Paulo já foi bem xingador mesmo. Aqui ele está bem educadinho, né? É preciso mudar a prática. E aí então que ele faz essa descrição sobre a unidade familiar. Eu quero dizer isso aqui para vocês, pode ser puro moralismo para vocês. Mas se você pegar o modo como era o relacionamento homem, mulher e família na sociedade de Éfeso e o que Paulo propõe não é moralismo, é uma revolução. Na sociedade não há vínculo na unidade familiar. Paulo propõe o vínculo. Paulo propõe exatamente isso que as pessoas interpretam errado. Mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Não é submissão.
Não é submissão. Ele, quando fala mulher seja sujeita ao seu marido, o marido tem uma responsabilidade também. Aqui dá para perceber que a sociedade de Éfeso era uma bagunça. Era uma bagunça. O marido tem uma responsabilidade também. A mulher tem que amar o marido? Tem. Mas o marido tem que amar a sua mulher como ama a si mesmo. Não é só lá. Não é só ela que tem responsabilidade. O marido também tem responsabilidade. É o que Paulo ensina. Não é assim. Os filhos têm que obedecer o pai e a mãe? Tem que obedecer o pai e a mãe. Tem que obedecer o pai e a mãe. Porque é a garantia. Os filhos é a garantia de vida. Os filhos é a garantia de vida. Enfim, Paulo nos propõe essa responsabilidade a partir da fé do cristianismo. Esse modelo aí que ele fala, isso depois foi avançando de tal jeito que o mundo ocidental foi aderindo a essa proposta cristã de vida, que é uma proposta de vida. No fundo ele diz, na comunidade, na unidade familiar, você não pode fazer o que você quer. Lamento. Se você que é casado, esposa, você querer fazer só o que você quer, você vai acabar com o seu casamento. Você que é marido, quer fazer só o que você quer, você vai acabar com o seu casamento. Então não case, fala Paulo. Se é para ser assim, não case. Os filhos, imagine, os filhos querem fazer a vontade deles. Não pode. Na unidade familiar, todo mundo tem responsabilidade, todo mundo tem uma corresponsabilidade. Paulo não está falando isso do ponto de vista jurídico, poderia, mas ele está falando isso do ponto de vista da prática da fé. O mundo era totalmente diferente disso. Então Paulo diz assim, vamos agir desse jeito, vamos mostrar para as pessoas que é possível você viver, ter discernimento, que é possível um homem respeitar uma mulher, que é possível uma mulher respeitar o marido, que é possível os filhos serem felizes, não ser qualquer coisa. E Paulo então, ele ensinando tudo isso, que na verdade é um combate, né? É uma luta, né? É uma luta que ele fala, é uma luta espiritual, assim, que a gente tem que ter sempre, todo dia, toda hora, porque cair na facilidade, cair nessas coisas, nas coisas do mundo, é a coisa mais fácil do mundo, né? A coisa mais simples do mundo. Ele fala do vinho aqui, né? Cuidado, não sei o quê. Paulo ensina, sabe o que pra gente? Tudo a gente pode. Ele fala, mas nem tudo convém. Ah, eu posso tomar uma cervejinha? Pode. O que você não pode fazer é tomar 30 garrafas de cerveja. Ah, eu posso comer um franguinho? Pode. Você não pode comer 40 frangos no almoço. Tudo que é exagerado, você tem que discernir. Porque você pode. Essa liberdade Deus nos deu até para beber 40 latas de cerveja. Até para beber 40 latas de cerveja, Deus deu essa liberdade para você. Mas o que Paulo diz é, convém que a gente faça isso? Será que isso não vai fazer mal para a gente?
não vai fazer mal para o outro, não vai fazer mal para a família. Será? O seu limite, qual que é o seu limite? Então esse discernimento é que a preocupação de Paulo na carta aos Efésios. Você pode ir no boteco ali, tá aquele mando de homem safado lá, pode. O problema é você saber como você vai agir ali. Aquele monte de biscate, daquelas mulheres, aquelas biscates que tem na... Pode andar com as biscates? Pode. O problema é como você vai se comportar. Será que você vai ter autocrítica? Será que você vai saber o que convém e o que não convém? Essa é a preocupação de Paulo. Ele fala no capítulo 5, que eu digo para você, uma revolução. É uma revolução nos costumes. Porque se você quer viver do jeito dos costumes do Império Romano, lá de Éfeso, etc., não tem jeito. É por isso que ele sempre está dando essas dicas, né? Falando essas coisas. Ele vai implantando um costume novo. Imagine, meu Deus, misericórdia, um homem respeitar uma mulher nesse tempo aqui. Os outros homens, esse cara tá doido da cabeça. Não deve ser homem de verdade não, porque olha lá, onde já se viu o homem respeitar a mulher? Assim. A mulher respeitar o marido. As outras... É difícil entender isso na prática. Na teoria você pode ter na cabeça, mas na prática é difícil. Mas quando você pensa como Paulo propõe, eu vivo em grupo, eu vivo num grupo, eu vivo numa família. Eu não posso fazer só o que eu quero. Não posso. Porque se você quiser fazer só o que você quer, se você quer manipular a sua família, manipular o marido, manipular os filhos querem manipular a mãe, não dá certo. Gera mágoa, gera confusão, gera guerra, gera distanciamento, gera rompimento, gera exclusão. E Paulo, a palavra exclusão é proibido. Todos nós aqui temos que ter isso na cabeça. Não se exclui ninguém da igreja. Ninguém. Ninguém pode ser excluído da igreja. Excluir é o maior pecado. O maior pecado. Aclamemos o Evangelho, vamos ficar de pé. Cadê? Aleluia. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro se aproximou de Jesus e fez essa pergunta: se meu irmão me ofender, quantas vezes devo perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, a parábola que ele conta, Jesus, na verdade, o reino de Deus, você pode comparar como um rei que volta para prestar conta, ajustar contas
com seus servos. Logo no começo, lá, apresenta um homem que devia 10.000 talentos, misericórdia, isso é 144 toneladas de ouro. Não é um dinheirão, é um cara rico, né, pelo jeito, pela dívida. E esse homem, não tendo como pagar, o Senhor mandou que ele cumprisse a lei. Vende a mulher dele, os filhos, tudo que ele tem, para pagar a dívida, saldar a dívida. Então, o servo, esse cara, então se ajoelhou, se ajoelhou aos pés do rei e disse: por favor, pelo amor de Deus, me conceda um prazo, eu vou te pagar, aumente esse prazo, que eu vou te pagar. O rei ficou cheio de compaixão e perdoou a dívida dele. Sua dívida está perdoada. Esse sujeito, quando saiu da presença do rei, ele encontrou um outro amigo dele que lhe devia 100 denários, que é uma merrequinha desse tamanho, 100 denários. Esse homem, sabe o que ele fez? Ele pegou o pescoço do outro, deu uma gravata ali, deu um mata-leão nele e falou gritando com ele: você tem que pagar o que você me deve. Então o outro que devia a merrequinha se ajoelhou no outro que devia aquele tantão, se ajoelhou nos pés do outro e disse: eu vou pagar, me dá um prazo maior que eu pago. Ele, porém, falou: não, de jeito nenhum. Ele não consentiu e mandou prender esse homem, colega dele, vai para a cadeia, até que você vai ficar na cadeia até que você me paga tudo que você me deve. Muita gente viu essa cena e ficaram tristes e foram contar para o rei o que tinha acontecido. O rei mandou chamar o cara e disse: como você é mau, servo mau, sem caráter, vagabundo, eu perdoei você, você devia para mim 144 quilos de ouro, eu perdoei você, não era para você fazer o mesmo com o outro que devia muito menos para você? Você não devia também se compadecer do outro? Como eu tive compaixão de você? E o Senhor, então, indignado, com tristeza também, né? Entregou esse mau caráter, esse sem vergonha, para os verdugos. Verdugos são torturadores, né? Pessoas que são contratadas para torturar na cadeia, são os verdugos. Entregou ele aos verdugos até que pagasse tudo aquilo que ele devia. Tá vendo? E conclui Jesus: do mesmo jeito vai acontecer com vocês. Do mesmo jeito vai acontecer com vocês, se vocês não tiverem disposição para perdoar os seus irmãos. Palavra da salvação. Nossa, que conversa pesada. Podemos sentar aí, que coisa, que assunto terrível. É um assunto espinhoso, né, minha gente? É um assunto espinhoso, porque essa coisa de você achar que você está ganhando, bancando o malandro, bancando o mau caráter, você está perdendo. Essa é a verdade, é um assunto terrível. Mas o Evangelho trata disso, da disposição, né? A disposição. Você vê que tem uma introduçãozinha, a pergunta do Pedro, e depois vem a parábola, a resposta de Jesus. Essa parábola terrível, né? Terrível, porque
Eu acho que Deus não tem rancor, mas para Deus chegar nesse ponto de condenar uma pessoa é muito triste, né? Tanto para Deus sendo triste, porque não tem jeito mesmo, cara. Não tem jeito. Deus faz bem para você, você tem que fazer o bem também. Você tem que retribuir com o bem. Deus não te faz o mal. Deus sempre procura o bem, te fazer o bem. E Ele pede que você tenha essa capacidade, tenha esse desejo, tenha essa intenção, tenha essa direção na sua vida. Os evangelhos, a gente tem que compreender os evangelhos, né? Compreender os evangelhos. Um exegeta holandês, viveu no Brasil, ele já era velhinho no meu tempo, era novo, Wolfgang Gruen, que era um exegeta holandês. Ele falava assim, imagine você dirigindo um carro, a Bíblia é assim, você está dirigindo um carro, tá bom, você está indo para frente, lá na frente, mas se você não olhar no retrovisor, de vez em quando, corre certos riscos. Se você não olhar naquele negocinho, como é que chama aqueles coisinhos que tem do lado da porta, aquele espelhinho do lado da porta ali, se você não olhar de vez em quando ali, corre risco. A Bíblia fala a mesma coisa. Você tem que ler a Bíblia, compreender a Bíblia, ir para frente, mas você tem que olhar o contexto lá de trás. Porque Mateus aqui ele pega, ele traz de volta uma parábola de Jesus histórico dentro do ambiente dele, da comunidade dele. Porque isso aqui que ele fala aqui é porque na comunidade dele tinha gente assim. O objetivo aqui não é condenar a pessoa. O objetivo aqui de Mateus é fazer a pessoa refletir, pensar sobre o seu modo de ser. É o sermão da igreja, né? O sermão da comunidade. Todo o capítulo 18 é para falar sobre isso, né? E é isso, problemas de ordem pessoal, desequilíbrios pessoais, né? A gente se achar melhor que o outro, a gente se achar que é maior que o outro. São desequilíbrios isso daí. Gente que sabota as coisas, sabota plano pastoral, sabota projeto pastoral, sabota ali. São desequilíbrios, né? Desequilíbrios emocionais que atrapalham, né? A caminhada da igreja, a caminhada da comunidade. Leva você a deformar, né? O sentido das coisas, você se afasta do verdadeiro sentido. E no capítulo 18 você tem aquela palavra de Jesus, né? Sobre o olho, a mão, o pé, né? Que são deficiências físicas que ele vai apresentando, mas que na verdade representam pessoas, né? Pessoa que não tem visão, pessoa que na caminhada não tem visão, pessoa que não faz nada. O pior tipo de gente é esse na igreja. É gente que não quer fazer nada. Gente que é como Pilatos. E eu já falei para vocês 500 mil vezes nesses 30 anos que eu estou aqui, se Deus quiser eu vou morrer logo. Eu já falei para vocês. Eu, padre, prefiro conviver com Barrabás do que conviver com Pilatos. Eu prefiro. Porque o Barrabás, você sabe quem é. O Pilatos, você não sabe quem é. O Pilatos, ele é sempre uma pessoa educadinha, bonitinha, está sempre rindo, sempre, né? Mas está querendo te dar uma apunhalada. O Barrabás não, o Barrabás, você espera o quê do Barrabás? Uma apunhalada. Então não é mais fácil você conviver com quem você tem essa... E eu prefiro conviver com o Barrabás do que Pôncio Pilatos. E está cheio de Pôncio Pilatos dentro da igreja. Então eu tento conviver ali, faço uma média, né? Mas é difícil. Essas coisas aparecem no texto de São Mateus de hoje, né? O sermão da comunidade.
Jesus, ele coloca toda a problemática na questão do perdão, na questão da reconciliação. O perdão e a reconciliação é fundamental na vida da gente, na vida em sociedade também. Na vida em sociedade, você não pode ter ódio. Não pode, né? Você pode reconhecer injustiças, mas você não pode ter ódio. O ódio, ele rompe todo e qualquer entendimento, porque não é de Deus o ódio, né? Aliás, São Francisco tem na oração dele, né? Essa que é uma frase corajosa dele, né? Onde houver ódio, que eu leve o quê? Outro ódio, é isso? Onde houver ódio, que eu leve o amor. É uma coisa muito corajosa. E é verdadeira, é bíblica, profundamente bíblica. Você não pode ter ódio, porque o ódio rompe todo e qualquer tipo de diálogo entre as pessoas. Ele cria uma barreira. E não dá. Não deve ter ódio. Então Jesus trata dessa coisa toda aí, sobre o perdão. Aqui é uma novidade, né? No julgamento, no juízo final aqui, Deus deixa de usar a misericórdia e a bondade, que é a ferramenta dele. E Deus fala, não tem jeito, isso daí não tem jeito mesmo, não vai ter que... Ele vai ter que pagar pelos erros dele mesmo com dureza, na verdade. Mas o objetivo ali não é punir o cara, não é fazer o cara sofrer. O objetivo ali não é esse, que deve ser o objetivo da justiça. A justiça não pode existir para punir, a justiça não pode existir para judiar, a justiça tem que existir para corrigir. Simples assim, corrigir. Por isso, quando Pedro pergunta quantas vezes eu devo perdoar, é uma pergunta, bom, Pedro já sabia, o catecismo judaico ensina que você tem que perdoar 7 vezes, né? Até 7 vezes. Na 8ª vez você manda um tiro no fulano, capricha, né? Na 8ª vez você já vai com uma espingarda. É ridículo. Jesus fala, meu filho, não é só 7 vezes não, é 70 vezes 7, 70 volta e 7, né? 70 vezes 7, quer dizer, o perdão não tem número, assim. Ele é infinito, meu filho, você tem que perdoar infinitamente, porque todos nós precisamos do perdão, todos nós precisamos de reconciliação. A gente precisa de uma sociedade que reconcilia, não uma sociedade que joga um contra o outro, uma classe contra a outra, joga as coisas, faz as coisas assim, rancorosa, né? Agir por rancor. Não, a reconciliação, ela exige o diálogo, exige compreensão de todo mundo, exige o amor de todo mundo. Eu não sei se vocês conhecem gente assim, tem gente que é assim mesmo, né? Ele é perdoado de uma dívida tal, ele encontra um outro que deve R$15 para ele, vixe Maria, ele só falta esgoelar o outro, né? Tem gente assim, mau caráter, gente realmente que não tem noção de nada da humanidade, não tem. Existe gente assim, né? Mas, segundo Jesus, todo mundo merece salvação. Nosso papel é ajudar as pessoas a compreender, a se incluir, porque essa gente assim, ela se exclui da salvação. Não é a gente que exclui, ela se exclui da salvação.
porque falta a ela essa atitude de testemunho de uma vida, né? De uma vida segundo o Evangelho. Fica longe da hipocrisia. Fica longe de gente falsa, hein? O ficar longe aqui não é longe de distância. Aquele é falso. Converse com a pessoa falsa. Entenda a pessoa falsa. Mas cuidado para não virar igual ela. Você que tem que tomar os cuidados. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E com o Filho nosso Senhor, que foi com... Senhor, fazei-nos filhos da luz. E que vai ser para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Para sempre de tudo isso, Senhor, Senhor, com honra, nós sacrifício, tamanho do princípio, Senhor, nosso Deus. Você fala que o poder de abençoar e santificar todo mundo. Sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sacrifício para a glória do seu nome. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei essas ofertas de teus fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós seja para a glória do teu nome e sirva para a salvação
de muitas pessoas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, te agradecer sempre em toda parte. Com admirável providência, ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a Igreja, para que sempre fiel ao teu amor, nunca deixe de invocar-vos em suas provações, das suas provas, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor, o céu e a terra. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos admitistes, concedeu a graça de estar aqui hoje, nesse domingo, na tua presença, para te servir nesses santos mistérios que celebramos. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra. Tornai a Igreja mais perfeita na prática da fé, na prática da caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir e com todas as pessoas que estão dentro ou fora da Igreja, de verdade, a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos também de nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. A alma de José Júnior dos Santos, a dona Dulcina Soares da Cruz, o seu Ernesto Magon e tantas outras pessoas que na tua misericórdia partiram desse mundo. Admiti-os na luz da tua presença. Mas também tenha muita misericórdia de nós todos, Senhor. Dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, com São José
os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o começo do mundo viveram na tua amizade para cantarmos os teus louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nossas ofensas, perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz que precisa, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda e qualquer perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo sangue de Cristo, me guarde para a vida eterna.
Damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos, vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, para mais vos obrigar. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Rogai a nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós morrer, e depois desse mistério, bendito é o fruto do vosso ventre, e ó piedosa Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Beleza, aquele terço de quem que é, Nilson? Está lá. Essa oração que tem que rezar no final do terço, você sabe, né? Infinitas graças, nos damos soberana Rainha pelos benefícios de todos os dias, né? Todo final do terço tem que... É muito bonita essa oração, eu acho uma das orações mais bonitas que tem, não é? Quem escreveu essa oração? Eu ganhei também. É muito antiga essa oração, hã? Eu ganhei. Sim, mas eu estou falando, essa oração é uma das mais bonitas que tem, né? E a gente às vezes não fala sempre, né? Só fala quando reza o terço, né? Podia falar sempre, né? Todo dia, né? Falar, rezar essa oração tão bonita. Mas Deus é bom demais. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Tenham coragem, sejam pessoas